sua presença. Ele está aqui, vamos juntos o adorar. Não importa o que enfrente, pois eu sei, Ele é contigo. O que você precisa agora é acreditar. Na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade. Tem ou não tem liberdade? E no meio dos louvores, né, gente? É só vitória. E passando essa fase, né, de seca por aí, vocês ficaram sabendo disso, gente? Eu tenho comentado que é curioso. Nós estamos tão secos, tão úmidos, não, sem umidade, na verdade, que estamos abaixo da umidade do deserto do Saara. Ouviram falar isso? Falei, imagina só, gente, quer bater cada recorde doido, né? Podia ser os outros, né? Vamos falar assim, a cidade mais rica de todas, né? Mas a gente chega lá. Mas está uma batalha mesmo, então bebam água, viu? Um bom conselho que todo mundo dá para todo mundo é bebam água, se hidratem porque é muito importante. Mas nós estamos aqui entrando na mensagem de hoje. E, na verdade, gente, eu falo entrando na mensagem, mas é dando continuidade. Né? Continuidade sobre tudo que Deus ele tem para nós. Eu acredito que todos vocês gostam de avançar na vida ou não. E um detalhe importante de todo conhecimento é avançar sem olhar para trás. É um assunto que estamos tratando e não proposital, direcionado, o que é muito importante, porque eu quero avançar, vocês precisam avançar, nós queremos avançar. Sabe aquela coisa boa? E é o que nosso Deus tem para a gente. Então, dentro da mensagem, Deus vai falar bastante. Romanos 8, pessoal, por favor. Enquanto vocês abrem a Bíblia, recadinho rápido, estamos ao vivo também. Lembrando que nosso domingo está especial, o segundo domingo entregando a promessa bíblica. Se caso alguém não pôde estar, não tem problema, eu entrego para você, porque existem, às vezes, alguma necessidade que ocasionou, para continuar no próximo domingo, depois quem não tiver a pasta também. Então é muitas bênçãos juntas, gente, só sei disso. Se preparando aí para as coisas maravilhosas que o nosso Deus ele tem. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É uma passagem linda, referente de Deus a nós, né, a nossa pessoa. Porém, existem alertas ali que estou dando uma atenção até para um bom aprendizado nosso. Até para mim, né, conhecendo assim, a interpretação da palavra de hoje para mim acaba sendo nova, mesmo o assunto sendo comum. O assunto sendo comum, a interpretação desses versículos, né, para mim entra como uma novidade, que a gente aprende com Jesus, né, é coisa boa. Romanos capítulo 8. Romanos é facinho, né? Eu falo facinho, mas eu não estava achando. Mas é facinho. Versículo 36. Eu vou ler direto do 36, mas todo o capítulo 8 em si tem muito aprendizado. Do versículo 31 se destaca, mas o 36 é onde eu vou começar para não ficar aquela mensagem longa. Não chora, vai passar. Está escrito assim, gente. Todo mundo achou? Se precisar de ajuda é só pedir, tá? A gente está aí para ajudar. Como está escrito? Já está escrito, certo? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Claro que isso vem de uma sequência de informação. Versículo 37. Tem uma listagem que antecede isso, que ele diz assim, o apóstolo Paulo aos Romanos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu posso falar uma coisa para vocês? Jesus ama vocês demais. Essa é uma certeza. E a certeza de que Ele te ama te faz muito mais do que vencedor. Está escrito aqui. Então tem uma listagem, pessoal, que antecede esse versículo 37, que eu não li agora, porque não é o foco principal. Mas é uma listagem que em todas estas coisas desta lista, vocês, eu, nós, somos mais, não só vencedor, mais, além do que podemos chamar de vencedores. É acima, vamos dizer, de uma média muito boa. Então, nós somos mais que vencedores, isso é um fato. Aí o versículo 8 começa uma listagem, que é outra lista, né, de algumas situações que nós podemos passar, mas nenhuma delas poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo. Só que o fato que a gente vai trazer é justamente encaixando o passado. Você já vai entender isso, porque é um conjunto de informação. Então, vamos para lá o próximo versículo. Versículo 38.
Porque eu estou certo, isto eu tenho certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, olha só, prestando atenção nessas partes, hein? Nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É boa notícia, é ou não é, gente? É muito bom de se ouvir isso, e isso é uma verdade. Então, todos esses tipos que estão nesta lista não pode nos separar do amor que há a Deus, né? Por Cristo Jesus, do amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele é excepcional. Preguei semana passada, na quarta-feira, sobre a força do amor, quem esteve presente. É muito importante. Então, esse amor é realmente excepcional. Ele é diferente. E esse amor te sustenta, esse amor te mantém, esse amor te faz avançar, sabe? Esse amor dele por você, por mim, por nós, é grande. Só que quem me chamou a atenção quando eu estava meditando, até para pregar, e não era o princípio que eu ia pregar. Porém, como a gente está vindo bastante nesses assuntos, me chamou a atenção porque é uma área que tem que ser continuamente tratada, para que vocês avancem sempre, para que o plano da salvação se cumpra. Não sei se todo mundo concorda, acredito que sim, mas a salvação é a maior promessa que nós temos. Isso está na primeira epístola de João, só o comentário, tá? 2:25, que o próprio João disse lá, deixou escrito, que esta promessa ele nos deu, a vida eterna. Então ela é a maior de todas, engloba tudo, né? Sendo promessa, é o que está por vir, não é o que já se passou. Nós podemos ter ouvido ontem, mas a palavra é o que vai acontecer em todo o contexto da nossa vida. Então, sendo uma promessa, sabemos que a salvação é o que está de hoje em diante. E cada vez que vai passando o tempo, mais perto ela está. Isso é um fato. O que a gente tem que tomar cuidado, gente? Se ela é algo que está por vir e não só envolve o nosso dia a dia, envolve a nossa casa, envolve os nossos, quando eu digo, não é só lado maternal, fraternal. Estou falando no foco de que a gente ama. Tem pessoas que a gente talvez não é do nosso sangue, mas é como irmão, não tem? Dependendo do caso, a pessoa. Então envolve tudo isso. Se nós estamos em busca aqui da salvação, que é algo vindouro e que cada vez mais se aproxima, é algo que nós temos que sempre avançar, certo? E se a gente olhar para trás, como que vai acontecer, povo de Deus? Então esse é um cuidado que a gente está aqui tratando, porque não tem como manter-nos no amor de Deus, que toda essa lista não nos separa, se o passado estiver ainda presente. E é nisso que a gente tem que sempre voltar, sempre falar quando necessário. Então, é uma pergunta que eu já fiz, quem esteve domingo, e reforço. O quão presente tem sido o seu passado na sua vida? Porque uma das coisas que a Bíblia não está dizendo, nessa lista que a gente leu, tem o presente e tem o porvir. Mas ele não fala sobre o passado. Então significa que se eu for a fundo, eu entendo que o passado pode me separar do amor de Deus. Isso não é legal. Porque ele não está na lista aqui. O presente e o porvir está. Então nem o presente nem o porvir poderá te separar do amor de Deus. Mas e o passado, pessoal? Então a gente tem que ter vamos enfrentar este inimigo que às vezes nos persegue. Porque esse detalhe é uma coisa muito importante de se notar. Para fortalecer e te ajudar, Lucas 17. Lá Jesus, o próprio Senhor, falou sobre isso. Claro que com outras palavras, tem a questão da interpretação, mas é com certeza Deus falando conosco. Né? Quantos de nós temos algumas experiências aí negativas e que a gente tem um tipo de pensamento assim, ó, se fosse possível voltar no tempo, eu faria diferente. E isso, de certa forma, é positivo quando há o arrependimento, mas é negativo quando não há e a pessoa se culpa e carrega a culpa com ela por o resto da vida. Até alguns, sem exagero, parece exagero, mas não é, levam até para um túmulo, gente. Eu deveria ter sido um marido melhor. Não que isso não seja positivo pensar, mas não adianta ficar trazendo essa culpa. O melhor dia para começar a fazer o que nós não fizemos é hoje. Gostaria eu, né, povo de Deus, acho que todo mundo aqui, né, de poder voltar em algum momento da nossa caminhada, Lucas 17, tá? E poder acertar algumas coisas que a gente errou. Ah, se eu pudesse. De verdade, não estou falando aqui, não vou criar ficção em si, mas se pudesse, gente, fala a verdade, né?
Não estou falando de lucro, benefício, só isso não. Estou falando realmente de vida. Sabe? De poder ter dado um abraço em alguém que a gente não deu e hoje não está mais com a gente. Sabe? Poder ter atendido alguém, de ter falado um oi diferente daquele dia. Sabe quando a gente perde um pouquinho a humanidade, a gente está meio bravo com a vida, o pessoal fala, a gente já fica gritando. Sabe aquele dia, fala, aquele dia eu podia ter dado mais atenção. Eu já dei um exemplo disso aqui uma vez, gente, me perdoe se alguém já ouviu, não quero ficar repetindo sempre. Mas no ano que minha avó materna faleceu, foi 2003, minha mãe comentou esses dias até mesmo. 2002, acho que foi 2003. Me parece, mas eu tive, eu não vou usar nem como testemunho, porque não foi um testemunho, foi um testemunho. Você ouviu falar sobre isso? Eu não era convertido ainda, estava começando a me converter, eu me batizei em 2004. E aí eu lembro, eu tinha uma banda, gente. Tem um cara de roqueiro, gente? Olha esse cara, que coisa. Tem um cara de roqueiro? Mas eu era baterista da banda. Mas independente disso. E aí teve o Dia das Mães. Dia das Mães. E aí a minha avó veio para casa da minha mãe, que era raro isso acontecer, mas ela veio. Minha avó materna, né? Por casa dos meus pais. E aí eu tinha banda, então eu tinha tocar, e tinha marcado um show. Parece que a gente era famoso, né? Show de garagem. Mas era show. Eu tinha que tocar num domingo do Dia das Mães, e eu não fiquei no almoço com ela. Porque eu tinha que tocar com um bando de gente que eu nem sei quem que é. Sem desmerecer ninguém, mas eu não sei quem que é, só sabia um grupinho ali. E aí eu não fui. Minha mãe queria que os filhos ficassem, porque era especial, minha avó vinha, não era sempre que ela vinha. Bom, vou resumir para não ficar aquele negócio maçante. Não fui, acabou, cheguei só à noite, minha avó já tinha ido embora. Foi o último Dia das Mães que eu podia ter participado com ela, não participei. Ela morreu. O Dia das Mães foi em maio, né? Junho, julho, mais ou menos, ela já veio a óbito. Se desse para voltar no tempo, né, gente? Eu daria um cascudo em mim mesmo. Mas não dá, gente? Mas eu posso passar com a minha mãe que ainda está viva. Sabe? É o passado que faz a gente não avançar. Por isso que o porvir, o presente, não te afasta do amor de Deus. É bíblico. Mas a Bíblia não está nessa seleção, o passado. Então eu fico pensando, então o passado pode me separar, porque Jesus não para de avançar. E o meu passado me amarra. Então é nisso que eu me apego. Então essas coisas assim acontecem, não dá para voltar. Podia ter uma chavinha que voltasse só naquele dia e falasse, eu não vou, gente, vai sem mim. Todo mundo brigava, eu vou ficar, porque é o último Dia das Mães dela, eu não posso perder. Mas eu não fiz isso, gente, de verdade, eu não fiz. Me culpo? Não, porque se eu ficasse me culpando, eu não avançava. Não dá para mudar o passado. Lucas capítulo 17. Mas eu posso avançar. Você pode avançar. Vamos avançar, gente? A salvação está no hoje, no porvir, não no passado. A mudança da sua casa está no hoje e no porvir. Se até ontem estava horrível, se você crer, permanecer, a gente permanecer, a gente pode ver mudança. Então tem que me apegar, porque no dia de hoje, no dia de amanhã que está por vir, que a gente nem sabe como que vai ser, só tem uma ideia, não pode me separar do amor de Deus, então eu posso continuar avançando. É nisso que é importante. Lucas capítulo 17. Aqui Jesus ele faz duas comparações, duas alusões sobre dois personagens importantíssimos nas Escrituras Sagradas, que é o Noé e o Ló. Dois antigãos, né? Só que dois são semelhantes ao acontecimento, porque os dois envolvem família. Envolve família, envolve um projeto divino, envolve salvação. É bem interessante. E aqui ele fala sobre a vinda súbita do reino de Deus, que a gente não espera quando será, só sei que vai acontecer. E é muito importante o que ele fala. Versículo 26 de Lucas 17. Aqui é interessante, detalhes importantes, tudo que eu preciso, você precisa para avançar. Porque olhar para trás realmente pode nos separar do amor de Deus. Por qual objetivo? Gostaria que nesse versículo estivesse assim, nada pode nos separar, mas não está escrito nada, nem tudo. Quando fala daquela lista, então tem uma lista específica. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aqui eu vejo, é um comentário à parte, mas eu vejo a importância
dos acontecimentos quando se trata de um homem justo, uma mulher justa, de uma família de Deus, né? Porque o dilúvio tinha uma data. Qual data? A arca está pronta e o Noé está dentro da arca. Deus não tinha falado, ó, Noé, você tem que fazer isso até dia tal, porque se você não fizer, você já era. Noé só tinha que ser obediente. Quanto dia demorasse, não importasse. O que importava é ele estar dentro da arca. E quando ele se colocou dentro da arca, quando colocou sua família e os animais conforme direção, aí então veio o dilúvio. Olha como que Deus ele realmente cuida do ser humano. Ah, se todo mundo desse atenção, né, gente? A arca foi feita para ter espaço para todos, né? Em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, aí sim, consumiu a todos. O que me chamou a atenção, na tradução aqui que a gente está lendo, é que no versículo anterior, o que ele vai repetir daqui a pouco, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo no passado. Não é, ainda que seja uma explicação, ainda que tenha assim uma ligação, mas é tudo no passado. As pessoas elas estavam tão preocupadas pelas coisas que estavam acontecendo e que ia se passando, que não olhava para frente da grandeza do que realmente o tamanho de uma arca estava fazendo ali. Porque olhar para frente é justamente ver, pessoal, as coisas que realmente Deus está fazendo. E eu posso lhe afirmar com todo carinho e amor que Deus tem coisas maravilhosas que estão sendo construídas a seu respeito e a sua família. Só que está na frente, gente, não está atrás. Ainda que o seu passado, como eu já falei domingo, me perdoe repetir, tenha sido estupendo, maravilhoso. Palavra boa que eu vou ler agora, estupendo. Difícil falar isso, né? Sabe, no seu passado você está olhando e tudo, ainda que tudo isso tenha sido válido ou não, sei lá, se tenha sido até o oposto, o contrário, né? Um trauma, não adianta ficar lá atrás, porque a construção é de hoje em diante, sabe? É todos os dias. Gostaria, eu reforço, muitos aqui gostariam também, acredito, de poder ter um contrato com alguém que você, assim, sabe, lá no passado, voltar e fazer algo que você não fez, tratar um pouco melhor. Pastor, se eu tivesse, não tem muito isso, gente? Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, meu casamento seria muito melhor. Mas, agora eu só fico me lamentando, eu poderia ter feito diferente. Verdade, poderia, mas não dá para fazer diferente. Porque no tempo passado você não volta, mas dá para fazer agora. O dia de hoje é o melhor dia, porque no dia presente, aí eu posso lhe afirmar, não separa você do amor de Deus. Ele vai te ajudar, gente. O perdão dele é agora. Sabe, esse cuidado dele é agora. Esse amor dele é agora. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, pessoal, ontem eu me arrependi, Deus me perdoou. Poderia ser um testemunho, mas eu tenho que manter o meu arrependimento e continuar assim. Porque é o agora. Então esse cuidado é interessante. E aí vejo Noé como primeiro exemplo para hoje, tá? Tem inúmeros exemplos, mas aqui citado, que quando então ele construiu a arca, segundo o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que é lindo, um dos meus preferidos, ele vai lá e entrou na arca com a sua família, então veio o dilúvio e consumiu a todos que estavam presos no que tinham vivido e não no que poderiam viver. Como que está hoje? De verdade, eu faço essa pergunta, é uma questão pessoal, ninguém precisa se expor, nem é para se expor. Mas o seu passado ainda tem sido presente. Se a gente está insistindo nesse assunto, é porque ainda tem coração precisando ser tratado. Ainda está presente no seu passado, ainda está presente no seu dia de hoje, por assim, né? Porque ele pode atrapalhar. E ele, sem que a gente perceba, nos afasta do amor de Deus, porque o Senhor, ele avança. Ele não para. A gente sabe que ele não para. 2000 anos se passaram. E ele diz que é o mesmo, porque ele não muda. Significa que ele não envelhece, como ele também não fica lá no passado como um simples monumento para a gente visitar, né? Ele é atual, ele está. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele é atual, o nosso Deus, ele é atual. Tanto que a gente sente ele, gente. Quem já sentiu sabe o que eu estou dizendo. A gente sente, ele molda a gente. É tremenda a forma que ele opera. Quantos Noés Deus tem aqui hoje, né? Ou quantas Noés Deus tem aqui hoje? Você está construindo a sua arca sem olhar para trás ou não? Porque se olhar para trás, pode ser que você pegue uma madeira errada e vai ter um vazamento na hora que você entrar nela. Uma expressão só para a gente tentar entender. Não dá para fazer as coisas pegando o que já se passou. É tudo novo. Versículo seguinte. Como também da mesma maneira, o que me faz pensar que a regra não mudou. É muito importante. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam
e edificavam. Tudo isso sempre fizeram. Mas, olha lá, gente, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E a ordem foi clara, né? Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os teus utensílios em casa, o que ele nos ensina a fazer, gente? Não desça a tomá-los. Esquece das tuas conquistas, se isso vai te atrapalhar a avançar. Mas, pastor, foram boas. Pessoal, o máximo que você pode, eu posso ter sem exagero, tá? Talvez um troféu. Ganhei a Copa tal. Que bom. Mas passou. Tem outras que você vai ganhar. Usa isso como motivação, mas não usa isso como fardo. É um peso totalmente diferente, tá? Então não desça para tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, aí é bem explícito a expressão. Não volte para onde? Para trás. E é muito comum nós ouvirmos isso, quando a gente pega qualquer problema, independente do grau que seja, normalmente o problema está linkado àquilo que aconteceu, que não foi resolvido. Né? Religiões usam isso como que é uma forma totalmente cega do que a gente crê na Bíblia, mas como assuntos não resolvidos. Né? Mas isso não tem nada a ver, não tem base bíblica para isso. Mas muitos usam isso. Não, tem um assunto não resolvido. Gente, todos eles têm que ser resolvidos agora. E a melhor forma de a gente avançar, com certeza, é deixando qualquer bagagem, boa ou não, do que realmente foi lá atrás. A melhor fase da sua vida sempre tem que se chamar agora, o hoje, o presente. E nisso a gente avança, porque no dia de hoje, o porvir, não nos separa do amor de Deus. Não nos separa. Tanto que tem anjo, principado, potestade, morte ou vida, não nos separa. Mas o passado. É ruim ou não é? Não sei se já tiveram esse tipo de experiência bem humana. Eu vou usar uma experiência pessoal de forma assim, neutra. Bateu o carro. Felizmente já tive essa experiência ruim. E normalmente quando a gente bate o carro ou rala em algum lugar, a maioria dos casos, não todos, tá, gente? Tem coisas que não dependem só da gente. Mas uma boa parte dos casos que acontecem era evitável. A boa parte, não todas, reforço. Tem uns que não é, porque não é a gente que está ali no controle. Mas uma boa parte era evitável. Não sei se já aconteceu com vocês, mas parecido assim eu creio que já. Aí você simplesmente faz uma curva meio torta, ou entra numa rua que você não conhece, ou entra e não estava preparado, você atrasa um pouquinho, ou acelera um pouquinho, acaba batendo. Aí você pensa assim na hora. Muitos pensam, não sei se todo mundo pensa. Poxa, se eu tivesse entrado na rua anterior. Poxa, se eu tivesse esperado 10 minutos. Poxa, se eu tivesse saído 10 minutos mais cedo. Esse tipo de pensamento é super normal, não vou condenar de forma alguma, até seria errado da minha parte. Mas esse tipo de pensamento traz para a vida. Sabe aquilo? Poxa, se eu tivesse feito diferente, gente. Aquela coisa. Se eu tivesse não entrado aqui, se eu tivesse seguido o padrão que eu sempre sigo, por que eu fui cargas d'água entrar nessa rua hoje? Ou vice-versa. Por que eu não fui por outro lado? Esses dias recentemente, eu estava indo para ir e minha esposa para Pirassununga, tem familiar lá, e está tendo umas obras aqui. Não sei se alguns de vocês foram e pegou essas obras. É horrível essas obras, né? O pessoal espera o ano político para começar a fazer tudo de uma vez só, né, pessoal? É coisa de brasileiro, né, gente? Engorda para depois fazer dieta para engordar de novo. É brincadeira. Mas tudo bem. Críticas à parte. Não importa para nós. Bom, eu estava indo lá. Aí eu coloquei o Waze, né, o GPS. E aí o GPS me desviou daquela rota. Só que aí o bobo aqui falou, eu não vou. O que é que deve estar tão parado assim para me desviar tanto? Porque aumentou meia hora da rota. Falei, eu vou ter que desviar da cidade para isso e aquilo, vou ter que andar mais quilometragem. Eu não, falei para minha esposa, eu vou seguir reto. Aí eu fiquei reto lá e segui mesmo. Fiquei mais de 40 minutos parado. Aí eu sei que poderia 10 minutos a mais, isso a menos. Aí eu fico pensando, só que aí a gente não expõe. Bem que eu podia ter entrado lá, né? Aí você fica 40 minutos da sua vida lamentando, porque eu não entrei. A vida com Deus não é diferente. Se você entrou num coxo também da sua vida, não adianta olhar mais para trás. Espera que ele vai passar, gente. Eu sei que eu estou fazendo aqui uma metáfora, mas é verdade. Eu errei, devia ter observado quantas vezes uma pregação não veio e disse, irmão, chega hoje, sem exagero e sem atacar, cuida do seu lar, diga aqui para sua esposa, para o seu marido que ela é importante. Pastor, eu devia ter feito isso, agora ela foi embora. Falei, pois é, não dá para chorar no leite derramado, agora vamos juntar, vamos pegar os cacos,
Vamos levantar e vamos reconstruir. Se não der certo de um lado, pelo menos você está se esforçando, mas olhar para trás, ficar se lamentando, não vai mudar a rota. É muito importante a gente entender, se entrou num congestionamento que sua vida se amarrou, possivelmente é porque nós não demos atenção. Mas adianta ficar olhando lá atrás, dizendo, ó Deus, por que eu não fiz? Adianta, gente? Não, só vai atrapalhar mais. Não adianta. É a melhor forma da gente continuar é agora, vamos fazer acontecer. Então, olha, lembre desses versículos, porque Jesus deixou isso claro. A vinda do Filho do Homem será tão repentina que não vai dar tempo de fazer qualquer outra coisa. E quem tentar, não vai dar tempo quando chegar. As coisas que Deus tem para nós, realmente tem muitas coisas grandes, mas é de hoje em diante. Teve ontem, louvado seja Deus. Teve anteontem, maravilha. Olha, 2000 e tralalá, foi o meu melhor ano. Para de falar desse ano que foi bom, porque tem outros melhores chegando. Valoriza o que está vindo. Porque esse tipo de pensamento nosso, que é normal, reforço, atrapalha a gente. Esse detalhe é importante. Jesus, ele diz assim, completando a mensagem. Então, ele já falou, todo mundo entendeu o que Jesus disse? Quando você estiver no campo, volte à vontade para trás, é isso? Não volte para trás. E aí ele faz uma menção, que é verídica, de uma mulher, que está aí, ó, que acabou fazendo isso. Aí ele fala assim no versículo 32, quando isso for acontecer e tiver alguma situação da sua vida, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela virou, pessoal? Estátua. O que eu consigo fazer isso para o dia de hoje? Se alguém diz, não digo que é o caso de vocês, mas vale a gente pensar, pastor, minha vida está amarrada, está travada. Será que eu estou com encosto? Não. Pode ser uma abra maligna. Não é encosto, não. Sem exagero e sem desmerecer. Você está uma pedra. Eu estou uma pedra, se isso acontecer. Por quê? Porque a gente olhou para trás e a gente travou. No caso da mulher de Ló, ela morreu, né? A gente tem chance de viver ainda, né, gente? Graças a Deus. Mas quando você não avança, com certeza tem passado no meio aí. Com certeza. Não tem como. Ela virou uma pedra, uma estátua. Ali, sim, ela perdeu a vida, mas ele está dizendo, lembre da mulher de Ló. Ela olhou para trás e era um passado tão próximo. Porque tem passados que são distantes, né? Mas tem passados que são muito próximos, como o acontecimento ali. Ela tinha acabado de sair de Sodoma e Gomorra. E vou repetir o que eu falei domingo, tá, gente? Ela não olhou por curiosidade, gente. Se fosse por curiosidade, todo mundo virava pedra agora. Ela orou, quem já fez os estudos sabe, ela olhou porque ela gostava de lá. Então ela saiu de lá, mexeu com ela. Então ela automaticamente fez isso. Ela olhou para trás e o resultado foi o mesmo que não devia ter feito. A ordem foi clara para eles. Vocês vão sair e Ló pega a sua família, suas filhas e sua esposa. Ele tinha genros não quiseram. Eles ficaram lá e morreram na cidade. E aí ele recebeu a direção dos anjos porque Abraão orou. Saia, vá rápido, mas não olhem nenhum de vocês, hein? Para trás. Olhou para trás, trava qualquer um. Mas o Ló é gente boa. Coitado do Ló, a mulher dele. Pois é. Aí a gente pode pegar detalhes importantes. A mulher de Ló. A ausência da mulher de Ló causou o problema ou não? Quem conhece um pouquinho da história aí? É só lembrar dos moabitas e dos amonitas, gente. Pela ausência da mulher de Ló. Já é um outro detalhe, tá? É só um complemento rápido. Ela não estava presente, as filhas não tinham mais marido, ficaram totalmente já desnorteadas, a mãe morreu no meio do caminho, perderam tudo, estavam numa caverna, o pai devia já estar cheio daqueles tipos de traumas, isso e aquilo, bebedaram o pai, cometeram incesto, coisa louca. Tiveram filhos, sabe a bagunça que criou tudo pela ausência de alguém importante na família, porque olhou para onde mesmo? Para trás, gente. Muitos são assim, muitos de nós estamos assim. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse mudar. Não estou falando nem de outras coisas, pode entrar aí, cada um no seu propósito, mas não dá. O que não nos separa do amor de Deus está em Romanos 8, do 36 em diante, do 37 principalmente. E tem uma listagem. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, resumindo, nem o presente, nem o porvir, mas o passado não está na lista não. E quando eu observei pela primeira vez que não tem um passado na lista, significa que eu falei, opa, nós estamos nesse assunto, e me chamou a atenção nesse assunto, então muitos estão
deixando o amor de Cristo verdadeiro porque estão presos ao que um dia viveu e não vivem mais, ou nos seus traumas, né? Se eu pudesse voltar, eu entrava pela rua diferente. Aquela coisinha parece boba, pequena, mas traz um grande prejuízo se a gente não tomar cuidado. Então o que eu faço? Pastor, tá amarrado, viu, gente? Só um exemplo. Bati o carro. E agora? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né, gente? Gente, que vai fazer o quê? Levanta a cabeça e conserta. Não tem dinheiro, espera quando tiver. Mas não adianta ficar lamentando. Não vai funcionar, não vai mudar nada. Conserta. Bom que não tivesse batido, né? Mas aconteceu. Agora olhar toda vez lá, e toda vez que eu olho aquela coisa, eu fico pensando, por que eu entrei naquela rua? Isso são pequenos detalhes. Estou falando de uma coisa rápida que é passageira. Mas imagina isso no casamento, gente. Imagina isso no filho. Imaginem só hoje uma mãe com um filho adolescente ou pré-adolescente. Ela olha para ele ali não quer saber deles, e aí ela simplesmente chega, ou ele chega e fala, poxa, eu podia ter dado mais atenção quando criança, eu dei muita atenção para o trabalho, não dei atenção para os meus filhos, hoje eles não querem saber de mim. E aí fica aquela culpa carregando, e quanto mais o tempo passa, mais a culpa aumenta, é pior. O que eu tenho que fazer então, gente? Não pôde abraçar quando ele era criança? Se esforça, abraça com ele grande, mas faz alguma coisa hoje. Voltar no tempo não dá, então vamos fazer a coisa para avançar. Agora a pergunta que não se quer calar, no bom sentido também. Quem quer avançar e crescer na vida aqui, gente? Então vamos lembrar da mulher de Ló? Não olha para trás, não. Essa é uma dica do próprio Jesus para mim e para vocês, pessoal. Vamos supor que alguém lhe fez muito mal. Já disse aqui, lhe fez. Não guarda mais isso contigo, porque Deus tem tanta coisa boa para você na frente. Eu sei que não é tão simples falando daqui, mas eu sei que isso pode te ajudar. É uma direção que você pode seguir pela fé, e o seu Deus que está com você vai te ajudar. Isso é tão real que o nome dele, pessoal, dado para Maria antes de ela começar a gerar, foi Emanuel, que é Deus conosco, é Deus presente. É Deus presente, ele não é o Deus que esteve conosco, ele é o Deus que está conosco. Ele não trabalha com ontem, ele é o Deus do hoje. E nisso a gente vai avançar. Que o Senhor fale mais com vocês, só não voltem ou olhem para trás. É um recado do Pai, né, gente? Para a gente avançar. Significa que tem uma linda trajetória escrita pelo Senhor sobre a sua vida. Então é tempo de a gente conquistar. Vamos ficar de pé para orar, povo de Deus? Com aquela alegria certa que está no coração, é tempo de conquistar. É tempo de avançar. Jesus está com vocês, eu não estou querendo encher a bola, é verdade. Por que está com vocês? É aquilo que eu costumo dizer, quarta-feira à noite, na igreja. Depois de um dia de trabalho todo cansativo, você vê porque você sabe que você não é qualquer um, e ele também sabe disso. Então é nisso que ele está trabalhando e vendo dentro do coração de cada um de vocês a grandeza de quem ele é. Vamos avançar, gente, porque isso é importante. É assim que a gente vai ser feliz, viu? Porque olhar para trás não vai fazer ninguém feliz, pelo contrário. Só vai fazer a gente ficar mais parado do que nunca. E aí a gente vai entender. Não ponha limite no que Deus tem para vocês, tá? Vamos falar com o nosso Deus? Antes disso, me perdoe, antes de começar a orar. Os pedidos estão prontos, pessoal? Vocês fizeram o pedido? Então vou pedir para os nossos obreiros ajudar, recolhendo, que vou colocar aqui. Enquanto eles estão recolhendo, eu chamo a atenção para aqueles que podem, nem todos podem, mas amanhã, 9 da manhã, teremos a oração, o dia da oração. É toda quinta-feira agora, das 9 às 10, tá bom? Por enquanto é só de manhã, tá, gente? Que para mim é horário, mas depois eu posso pôr à tarde colocar alguém para fazer também, caso alguém não possa. Mas por enquanto é só de manhã, das 9 às 10, começa em ponto. Caso você chegue 9 e 10, fique tranquilo, você começa a oração na hora que você chegar. Você já vai ver que a gente já vai estar orando. Tá bom? E se chegar 10 e 1, você vai ver que acabou. Porque 10 horas eu vejo certinho, eu fico no relógio ali, bateu 1 hora, eu entrego a oração no propósito, porque esse é o foco. Tanto que eu nem falo de oferta nada, porque é um propósito diferente. Claro, quem for fazer, entregar, vai entregar e vai ser benção. Tá tudo bem aí? Então tá bom. E é só vitória, viu, gente? E reforço também que Jesus é bom e vocês estão na presença de Deus, e isso o resto é resto. Amém? Vamos viver a vida como realmente Jesus projetou? E a sua bênção do céu. Né, teacher? Oh, alma de Deus. Eu estou abençoado. Cada vez está abençoado também. Fica com o ciúme não. Aí, ó. Anselmo, está abençoado, Anselmo. Ei, meu Deus. Abençoa o meu também. Cresce esse cabelo.
Benção, coloca. Vem cá também, tá abençoada, mulher de Deus, ovelhinha de Jesus. Não é? Só vitória. Dia 27, nossa vigília, hein, pessoal? Vai ser uma vigília regional junto com a juventude. Vai ser tremendo. E o papai também tá abençoado, cara. Vamos, depois a gente ora, tá? Ei, meu pequenininho. Qualquer hora dessa eu vou postar uma foto minha para vocês. Vocês vão ver com quem ele parece com todo mundo, mas parece também comigo. Né? Mandando beijo. Pronto. Ele manda beijo quase arrancando o olho dele, mas ele manda, viu, gente? O importante é a intenção, né? Não é? Tá bom. Se deixar aqui, eu só fico ali e vocês ficam de lado. Não pode, né? Há tempo para tudo nessa terra. Vamos falar com Deus, gente? Quem está animado para falar com Jesus? Pessoal, é uma grande virada de chave que Deus está nos dando, de verdade. Sabe, eu comecei a enxergar do lado diante para frente e eu comecei a ver diferente, porque eu vi realmente que tudo que Deus tem é bom. E as coisas que Ele tem realmente estão se cumprindo e vão se cumprir mais ainda. Eu creio muito nisso, de verdade. Meu coração está inteiro nisso. E louvado seja Deus. Então, põe a mãozinha no coração. Esse coração, quem escolheu foi Jesus. E um dia ele foi aceito aí. Ele está fazendo essa obra grande na vida de vocês. Você de casa também. Não perde essa oportunidade. Porque esse é um tempo de você falar com o seu Deus. Esse é um tempo de você louvar ao seu Deus. De olhar e ver, olha o quão bom realmente Ele tem sido. E o quão bom Ele vai continuar sendo com você. Porque nada, nem o presente, nem o porvir, pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que darmos atenção àquilo que pode nos atrapalhar, que é o nosso passado, que são as histórias, que são os acontecimentos, que são os traumas? Por isso eu creio que há um grande mover de Deus no nosso meio, há um grande mover do Pai em nossas vidas, para que tudo aconteça. Deus, o Senhor, Ele realmente é bom e tem coisas muito grandes a fazer e Ele vai continuar fazendo. É muito mais do que certo isso. Então creio muito, porque há um Deus muito presente no nosso meio. Com suas mãos aos céus em adoração, entrega para Ele o que você precisa, porque Ele cuida de tudo. Ele realmente, Ele é Deus conosco. Estava meditando,